Para que fim foi criado o homem? O Catecismo nos responde: o homem foi criado para conhecer, amar e servir a Deus nesse mundo, viver em comunhão com Ele e depois ser feliz para sempre no céu. Este é o verdadeiro sentido da vida para o qual nós existimos: conhecer, amar e servir a Deus nesse mundo, depois ser feliz para sempre na eternidade. E quem é Deus? Sabemos que Deus é um Espírito perfeitíssimo, Criador, eterno, Criador do céu e da terra. E o Catecismo nos ensina um pouco sobre o rosto de Deus. Deus é uno na essência e é trino nas pessoas. E esse mistério de um Deus em três pessoas, que é o nosso Deus, é chamado de Santíssima Trindade. E repito isso porque são verdades esquecidas hoje, que quase não se prega mais. Parte-se muitas vezes de uma pregação ou de uma reflexão católica mais do ponto de vista humano. Mas a verdadeira pregação do ponto de vista humano, ou como falam, a verdadeira antropologia, para falar bonito, né, teologicamente, cristã, ela tem que partir do princípio de que Deus, de quem é Deus. E que esse Deus que nos criou para quê? Para nos unirmos a Ele. Para estabelecer conosco a comunhão. E nos criou por amor. Deus que é Trindade, ou seja, Deus que não é solitário, é o Pai que gera o Filho desde toda a eternidade, o Filho que é gerado pelo Pai, e o Espírito Santo que é o amor do Pai e do Filho, que procede do Pai e do Filho. Deus não é solitário, Deus é amor, e por amor ele sai de si e cria. E criou o homem à sua imagem e semelhança por amor, para atrair o homem para si e para estabelecer com cada ser humano esta íntima comunhão de amor e de vida, dando a sua própria vida pela graça. E foi com esse projeto, com esse plano de amor que Deus criou Adão e Eva. Um projeto que foi, podemos dizer assim, ferido pelo próprio Adão por causa do pecado. E Deus, no seu plano de amor, manda o seu Filho para nos salvar. E com a vinda do seu Filho, Deus se revela de modo pleno e mostra como Ele é. Que Ele é Trindade e que é amor. E é Cristo que vai nos dizer: eu vivo pelo Pai. E fala que tem um Pai. O Pai me enviou. Tem um Pai. Se tem um Pai, tem um Filho. O Pai conhece o Filho conhece o Pai. Palavras dele. Mas esse Pai é um Pai de amor que ama o Filho, que aí vem na parábola do filho pródigo, né? Que recebe o filho arrependido. Então isso é o homem. Então esse pai que envia o filho como aquele que vai em busca da ovelha perdida para atrair os homens, que são essas ovelhas perdidas. Então nós vemos aí o plano de amor do Pai, que envia o seu Filho e que nos dá do Pai o Espírito Santo. Então nós temos aí Jesus Cristo revelando esse grande mistério, que é o mistério da Santíssima Trindade. Um só Deus em três pessoas. E nós só conseguimos conhecer esse mistério, tanto quanto é possível para nós, né? Porque Deus nos revelou. A palavra revelação é exatamente isso, né? Tirar o véu, né? Antigamente as noivas, quando iam para o altar, hoje, graças a Deus, algumas ainda usam, né? Elas vão com o rosto coberto, né? Com o véu. E quando chega no altar, o noivo, né? Que representa o Cristo, tira o véu, né? Aí ela se revela, né? Mostra o rosto, né? Assim também, Deus
ele tira este véu do seu mistério, tira esse véu do seu rosto e mostra, através de seu Filho, que ele é Trindade e que é amor. E é por isso que nós vemos Jesus Cristo mandar que se pregue pelo mundo inteiro, ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura, quer dizer, pregar esse plano de amor de Deus que vem salvar e que para salvar não poupa o seu próprio Filho, que se dá em sacrifício, entrega em sacrifício por amor, e que por amor cria uma nova humanidade, por amor conserva essa nova humanidade com o Espírito Santo, todo esse plano de amor, do amor de Deus que se revela e que permanece em nós através da igreja, através do ensinamento, através dos sacramentos, da graça que vem pelos sacramentos e tudo mais. É Deus que se revela para nós. Mas esse mistério não é apenas um mistério para ser contemplado intelectualmente, né? Eu sei que há um só Deus, aprendi no catecismo isso, né? Quantos deuses há? Há um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. As crianças aprendiam, né? Aprendem, né? O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não são três deuses, são um só Deus. Mas esse mistério é para ser não só contemplado e conhecido intelectualmente, né? Mas todo o mistério ou toda a verdade de fé revelada por Deus, ela tem um objetivo quando Deus nos revela, que é a nossa santificação e a nossa salvação. Então, conhecer os mistérios da fé são para nós nos salvarmos e para nós nos santificarmos. Assim acontece com o mistério da Santíssima Trindade. É para a nossa salvação e santificação. Mas como? Primeiro para adorar, né? Adorar a Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Essa é a nossa fé. Às vezes alguns protestantes que não conhecem a doutrina católica e criticam sem conhecer, e muitas vezes não se aprofundam e falam do que não sabem, criticam, por exemplo, quando os católicos, porque nós usamos as imagens, porque nós temos símbolos. Na verdade, dizem, os católicos adoram imagens, e vão além disso, adoram ídolos. Pegam lá um trecho da Sagrada Escritura, pinçam, sem olhar o todo, e dizem, eles adoram imagens, e Deus proibiu fazer imagens. Está lá, não farás imagens de esculturas e tal. E param aí. Não adorareis tais ídolos. Mas nós vemos Deus mandar fazer duas imagens de dois querubins, colocar na arca, que era uma caixa de madeira, que tinha lá as tábuas da lei. Ou mandou fazer uma serpente de bronze no deserto. Todo aquele que olhasse para ela ficaria curado da mordedura das cobras que estavam naquela época pegando o povo no deserto. Não olham Salomão fazendo no templo várias pinturas de imagens, e o templo ficou cheio do odor do Senhor no dia da consagração, como nós vemos lá no livro da sabedoria. Porque Deus, Ele deve ser adorado, e as imagens que nós usamos são símbolos, são representações, não são ídolos, porque nós adoramos ao Deus uno e trino. E hoje é o dia de nós proclamarmos isto para todos, não só para nós, mas para todos. Para os não católicos, nós adoramos ao Deus uno e trino, que é diferente dos judeus, por exemplo, que adoram Deus, mas não tem a trindade, ou dos muçulmanos, que adoram Alá, que não tem a trindade, ou daqueles que adoram as forças da natureza, como muitas religiões orientais, ou algumas de matriz africana, ou aqueles que adoram energia, enfim. Nós adoramos o Deus unitrino, né? São três pessoas em um só Deus. Então, nossa primeira atitude para com Deus é de nos prostrarmos diante dEle adorando. Mas esse prostrar-se não é apenas um ato
externo, mas esse ato externo, ele expressa um ato interno de total submissão, total entrega, total comunhão com esse Deus. E os santos, Nossa Senhora, são para nós intercessores, são modelos daqueles que também se prostraram, como Nossa Senhora: faça-se em mim segundo a vossa palavra, eu sou a serva do Senhor. Por isso, quando vamos a Maria, vamos àquela que se diz serva do Senhor, para sermos servos como ela é a serva do Senhor. Porque nós adoramos ao Deus onitrino. Mas essa adoração deve nos levar ao amor. E aí Jesus nos ensina: aquele que me ama, meu Pai o amará, e nós viremos a ele, nele faremos morada. Isso é de uma delicadeza, né, de Deus tão grande, né? Nós viremos a ele, e nele faremos morada. Nós somos moradas de Deus. E quando São Paulo fala aos Coríntios, né, vossos corpos são templos do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em vós. É claro que São Paulo não está falando que é só o Espírito Santo que habita em nós, mas é a Trindade que habita em nós. Por apropriação, nós dizemos o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é o amor do Pai e do Filho, e se aplicam às obras do Espírito Santo, as obras de salvação, mas tudo aquilo que uma pessoa da Trindade faz, fora da própria Trindade, que nós dizemos adextra, é sempre as três pessoas fazem juntas. Então, o Espírito Santo vem sobre nós, na verdade vem a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E vem para quê? Para morar em nós. E nós nos tornamos moradas da Trindade quando nós fomos batizados e quando estamos em estado de graça. Morada na Trindade. Santa Teresa tem uma comparação muito bonita e muito fácil, né, de entender como é essa morada. Ela chama até de moradas, né? Está lá no seu livro Castelo Interior Moradas. Aconselho, né, vocês lerem, se quiserem se aprofundar mais nesse assunto e viverem isso, né? Ela compara a nossa alma como um castelo de cristal que tem vários compartimentos que ela chama de moradas, e no centro está o Senhor Deus, a Trindade, dentro de nós. E muitas vezes, e lá ela diz, está o Senhor Deus, que espalha ou esparge seus raios de luz sobre todas as moradas do castelo, sobre a nossa alma, sobre a nossa vida. Porém, muitas vezes essas paredes estão escurecidas, cheias de lama, que são os nossos pecados, que, no certo sentido, impedem que esses raios transpassem. Então, nossa vida de pecado, ela impede que Deus haja em nós. Na verdade, é isso que Teresa quer dizer. Nossa vida tão manchada não deixa, e Deus respeita essa nossa liberdade, que Ele faça essa ação de nos santificar e que essa comunhão seja plena conosco. E nós precisamos, quem quiser ter vida espiritual, e todos nós temos que ter, a santificação é um dever de todos nós cristãos. O sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito, é uma ordem que Jesus dá. Para isso, Santa Teresa diz, devemos entrar no castelo. E a porta de entrada no castelo é a oração. Então, a oração é um compromisso? Sim. É uma obrigação? Sim. Mas deve ser, em primeiro lugar, um ato de amor nosso, né? De irmos ao encontro com Deus. E para chegarmos a essa plenitude do encontro, a essa comunhão plena com Deus, que já vai ser, no certo sentido, o nosso começo do céu, aqui na terra mesmo, nós precisamos entrar na primeira morada.
E é claro que quando nós começamos a rezar, nos iniciamos na oração, iniciamos com a nossa pobreza, com a nossa fraqueza, com nossos vícios, com nossos pecados, com nossas paixões, nossos maus costumes. Santa Teresa diz, nós entramos com os nossos vermes, com os nossos animaizinhos. Ela usa uma expressão em espanhol, sabandijas, quer dizer, na linguagem dela, do espanhol da época dela, são esses bichinhos, né? Entramos, que são nossos defeitos, nossos pecados, nossas faltas, e nós entramos e Deus vai nos purificando. Então, a primeira coisa é ter um arrependimento sincero, né? E um desejo de servir a Deus, e Deus vai nos purificando, vai limpando essas paredes que estão escurecidas com a lama dos nossos pecados, aí a necessidade do sacramento da confissão. Depois a vida de oração que vai num crescimento, né? Primeiro no combate, né? O combate aos defeitos, ou melhor, combate aos vícios, tirar a nossa ira, né? Nossas paixões desordenadas, nossas impurezas, nossas invejas, nossas vaidades, tudo aquilo que nos afasta de Deus. E como o pecado nos afasta, há uma ruptura com Deus. Eu me aproximo de Deus e depois, de repente, sujo tudo. Estava usufruindo daquele calor de Deus, sujo tudo. Como faço uma espécie de parede, não quero, não posso, não dá mais. E Deus então vai conduzindo quando a alma colabora com a graça. Então a nossa atitude deve ser a cada dia procurar melhorar, né? Vocês estão vindo à missa hoje aqui, não venham à missa só para cumprir uma obrigação de ir à missa, né? Mas venham à missa para honrar, servir a Deus, mas para serem melhores. Saindo dessa porta ali, saírem melhores. Não vão assistir à missa, como alguns estão assistindo aqui, graças a Deus, Deus os abençoe. Não apenas porque é domingo eu vou ver a missa, porque é uma missa diferente, missa tradicional, ou porque gosto, etc. Mas porque eu quero ser melhor, porque eu quero viver viver em comunhão com Deus. Esse é o objetivo. Então eu disse, a oração, a luta contra a paixão dominante, por isso é preciso se conhecer, né? Ver quais são os defeitos que tem e começar a lutar. Deus vai dando a graça, mas Ele quer, quem sabe você tem que se afastar de algumas pessoas ou de alguns lugares, tem que parar de ver aqueles vídeos que estão destruindo a sua vida, parar de ter aquelas conversas imorais com aquela pessoa, parar de ler aquele livro que está te atrapalhando, né? Ou quem sabe fechar a boca na hora daquele assunto que te afasta de Deus, né? Cuidar da tua fantasia, da tua imaginação que está te fazendo ofender a Deus. E cada um então se conheça aí, e começa a lutar contra isso. E unido à oração, Deus vai conduzindo. Depois olhar para Jesus Cristo, que é o homem ideal, o homem Deus, mas o homem ideal, e olhar as virtudes, né? E vai se aproximando de Deus com o seu Filho, que vai ensinando a ser humilde, a ser puro, a ser bondoso, né? A ser caridoso, a ser paciente, né? A ter vida de sacrifício. E Deus vai conduzindo nas moradas, com o nosso esforço, né? E chega um momento que Deus diz, agora não precisa se esforçar mais, eu te pego. Aí você já chegou lá nas moradas, né, mais próximas, né? Onde está Deus. Mas Deus está aqui dentro. Não procure Deus fora. Pelo batismo, Deus está aqui dentro. Nós viremos a Ele e nele faremos morada. Então não expulse Deus. E deixa Ele agir na sua vida. Por isso converse muito com Ele. Não faça da oração apenas uma obrigação. Já rezei hoje, graças a Deus, o meu compromisso acabou, estou livre. Como se fosse um peso. Ou não deixe para rezar no final do dia. Já não aguenta mais de sono, de cansaço.
e começa a rezar, e começa a abrir a boca, cansado, com sono. É aquela conversa com Deus, eu quero me livrar dessa obrigação. Não! A oração é esse encontro de amor. Né? Por que muita gente reza e não se santifica? Porque não faz a oração como tem que fazer. Não cuida da oração como um momento, mas é uma obrigação que eu tenho que fazer com Deus. É claro que é obrigação, mas mais do que isso. Né? E assim que Deus vai conduzindo, vai santificando. Né? Isso todos nós podemos. Então, em todo lugar onde estiver, volte para Deus, converse com Ele, ofereça a sua vida, suas ações, suas atividades, suas dores, seus problemas, suas angústias, as humilhações sofridas, as incompreensões. Conversa com Ele, está aí. Está aí. Isso é a Santíssima Trindade habitando em nós. Esse é o verdadeiro sentido, né? Viremos a Ele e nele faremos morada. Então peçamos a nosso Senhor que nos dê essa graça, né, de vivermos bem essa espiritualidade, e o sede perfeito, como vosso Pai Celeste é perfeito, vai ser uma constante na nossa vida. Eu quero que todos sejam santos, porque Deus quer isso. Por isso cuidem, né? Deem, sobretudo na caridade. Na caridade. Porque ninguém pode dizer que tem amor a Deus se não tem amor ao próximo. Então procure viver essa caridade. A liturgia pode ser bonita, né? A igreja pode ter sua beleza, né? Nossa igreja católica é tão bela, mas tem muito católico no inferno, viu? Muito católico no inferno, porque não viveu a caridade. Então é uma responsabilidade nossa. Então vamos não só salvar a nossa alma, isso pode acontecer até no último momento, mas vamos viver a santidade, né? Deixando-nos conduzir pela Trindade, que quer estabelecer conosco essa íntima comunhão.